Mas hoje eu queria propor aos irmãos um tema, como a gente sempre faz, o pastor Alexandre deve fazer também, que é um caminho que a gente procura apresentar aos irmãos para seguirem com o pensamento. Eu queria falar sobre a segurança que nós temos como cristãos. Eu tenho essa segurança, irmãos. Eu tenho essa segurança como cristão, num Deus que eu sirvo em meio às batalhas que eu enfrento. Eu já enfrentei muitas batalhas, eu imagino quantas você deva ter enfrentado. Quantas? Eu já enfrentei muitas, estou enfrentando uma batalha agora, e eu tenho falado algo para Deus repetidas vezes. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. O modus operandi, eu não sei qual é, mas eu sei pela fé que Ele vai fazer. Em determinado momento, bate um pouco de preocupação, mas logo vem a fé, logo vem a paz que Deus coloca, e a segurança. A paz me traz essa segurança de que Ele vai fazer, não sei como, mas Ele vai fazer. Guarda isso no seu coração. Se nós soubéssemos a maneira como Deus faz, seria mais fácil. Mas às vezes Ele faz de um jeito que a gente não compreende. Ele faz de um jeito que nos confunde às vezes. Então, eu tenho essa segurança como cristão, que em meio às batalhas que eu enfrento, Deus está no controle. Eu não vou falar basicamente sobre o Salmo 121. Eu vou citá-lo, você deve conhecer bem o Salmo e o que ele apresenta para a gente, mas eu tenho mais outros 2 textos para concluir com os irmãos essa curta reflexão. E o Salmo 121 que nós lemos, vamos repetir rapidamente, para aqueles que chegaram um pouquinho depois. Ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Seja louvado o seu nome. Irmão, se existe algo que o futuro, ou o amanhã, como assim preferirem, é capaz de produzir na vida de algumas pessoas, isso é o medo às incertezas, ou as incertezas. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Não, ninguém sabe. Se tem algo que acaba gerando uma série de sentimentos, dentre os quais é o medo e a incerteza, isto é o amanhã. O que o amanhã traz de conflito à nossa vida, à nossa mente, principalmente nas batalhas que estamos enfrentando hoje, e a gente não sabe como elas vão se apresentar no dia seguinte, como elas vão amanhã vir diante de nós, ou sobre nós, ou contra nós. Então a gente acaba criando uma série de sentimentos, de medo, de incertezas e ansiedades. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, não precisa você abrir se você quiser anotar, lá nos versos 24, 25 até o 34, você conhece um pouquinho, é a parte do Sermão do Monte. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos é como eles iriam conseguir vencer um dos maiores males do mundo. E olha que nós estamos tratando de um assunto de 2000 anos atrás, que é extremamente atual, que é a ansiedade. Jesus está ensinando aos seus discípulos algo que há 2000 anos atrás já estava permeando a mente e a alma daqueles homens. Ansiedade. Já estava ocupando o dia a dia, a vida, e acho que hoje se potencializou isso de uma forma em que as pessoas estão doentes, com crises de ansiedade, estão extremamente doentes por conta
das incertezas, dos medos. Isso cria ansiedade, isso cria crises muito perigosas que podem levar as pessoas a fazerem até uma loucura consigo mesmo. E o que Jesus estava fazendo com isso? Querendo. Primeiramente, Jesus estava querendo que eles pudessem crer que o Pai os sustentaria. O ensino voltado para os discípulos, diante daquilo que o mundo naquela época, e principalmente hoje, pode gerar, é combatido com uma esperança plena, absoluta, que Deus não nos deixará sem cuidado. Deus não vai nos deixar sem o seu bendito cuidado. Ele não vai nos deixar um pai. Esses dias eu não sou muito de assistir isso, mas fui forçado porque era algo muito, muito interessante, uma reportagem mostrando ou contando a história de uma família. A mãe morreu e o pai, de certa forma, tinha uma dependência à bebida, e ele tinha 2 filhos. Um deles foi entregue porque não tinha condição de cuidar, ele doou a criança, ele deu para uma família cuidar, enquanto o outro ainda estava sob os cuidados dele, e, infelizmente, numa dessas bebedeiras dele, saiu, deixou a criança, ao que o juizado foi lá e acabou descobrindo, pegou a criança e levou o rapaz preso, e deu toda essa problemática aí, e a criança, já 6, 7 anos, compreendendo um pouquinho o que estava acontecendo, foi perguntado a ela, não foi mostrada a imagem da criança, porque não pode, não é permitido. Então, o que você quer? O que você gostaria? Eu queria um pai. Eu queria alguém para cuidar de mim. É lamentável, é triste. E nessa andança nossa, nesse mundo, nessa peregrinação que nós temos, as nossas lutas nos deixam com um sentimento de orfandade, às vezes. A gente pensa em dado momento, e o diabo potencializa também isso no nosso coração, na nossa mente, que nós estamos sozinhos, mas a mensagem que Jesus queria mostrar para eles era que o Pai jamais os deixaria, jamais deixaria de cuidar deles, jamais deixaria de sustentá-los, jamais deixaria. Como é que ele vai mostrar isso? Ele vai mostrar isso através da natureza. Ele vai mostrar isso através das coisas materiais. Ele vai, olhe para os pássaros, olhe para os lírios dos campos, não semeiam, não fiam, contudo eles se vestem melhor do que Salomão. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olhe os pássaros do céu, os passarinhos não têm ninho, nada, e o Senhor os sustenta todos os dias. Era essa a ideia que Jesus queria passar para os discípulos, ensiná-los que eles tinham que crer que o Pai os sustentaria, que o Pai os vestiria, crendo também que todas as coisas seriam acrescentadas segundo a necessidade de cada um deles. E nesse ponto, irmãos, crucial para a nossa fé e permanência na caminhada, isso é uma particularidade de Deus. Isso é uma particularidade de Deus, porque só Ele sabe a melhor forma e tempo de acrescentar ou retirar qualquer coisa da nossa vida. Quando Jesus disse aos seus discípulos que Ele acrescentaria ou daria a eles as coisas que eles precisavam, irmão, só Deus. Às vezes a gente quer tanta coisa, mas Deus sabe que a gente precisa de fato e de verdade. Só Ele é capaz de realizar as coisas demasiadamente difíceis para nós. Só Ele sabe da nossa real necessidade, e são elas que o Senhor faz com que sejam acrescentadas na nossa vida. Não são as futilidades, não são as vaidades da nossa vida. Nossa, eu estou até precisando fazer porque meus olhos estão murchando. Vou fazer até um procedimento aqui daqui a alguns anos. Como é que é o nome do negócio? Blefe. Vou blefar aí? Pedir um médico, blefa aqui para mim. Meu olho amanhece colado às vezes. Eu falei, Jesus, eu estou derretendo. Estou nem envelhecendo, eu estou derretendo. É sério, eu acordo de manhã, o olho fica colado assim. Ó.
Aí, opa, volta para cá. Aí eu tenho que arrumar um pedacinho de palito para botar aqui. Aí eu falei, descobri que dá para fazer isso com uma cirurgia barata, até o plano de saúde cobre. E eu vou fazer para melhorar um pouquinho aqui o caimento aqui, que estou derretendo. Depois dos 50, irmãos, é a lei da gravidade para todo mundo. Diga comigo, tudo cai. É a lei da gravidade. Tudo cai. Cai cabelo, não é? Cabelo cai. Tem uns que caem até muito. Não são as coisas da vaidade, mas são as coisas que, de fato, Deus sabe que nós precisamos. Você quer ver um texto do Antigo Testamento? Lá no segundo livro de Reis. Eu vou caminhar com os irmãos um pouquinho lá no Antigo Testamento e depois nós vamos finalizar com outro texto. Segunda Reis, capítulo 7. Vamos ver uma situação bem crítica que estava ocorrendo em Samaria. Me perdoe com tanta papelada, porque isso aqui são os meus rascunhos, porque a minha mensagem foi rasgada. Eu agora estou com os rascunhos aqui todinhos. Mas depois eu vou repassar ela e escrevê-la toda direitinho. Capítulo 7. Capítulo 7 do livro de 2 de Reis vai nos contar uma história de como estava o estado de Samaria, qual era a real situação daquele povo que ali habitava. Então disse assim o texto, então disse Elias, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, todos acharam? 2 Reis, capítulo 7. Então diz assim, disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada, por 1 ciclo à porta de Samaria, perdão. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. O que ele respondeu? Ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 3 diz, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade e há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, se nos matarem, não somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Por quê? Leia. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios, ruído de carros e cavalos, e ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram o quê? Suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali ouro, vestes, e se foram, e se esconderam, e voltaram e entraram em uma outra tenda, dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Vamos até o 12. Então disseram uns para com os outros, não fazemos bem, este dia é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz do dia, ou da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemo-nos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, o quê? Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova ao interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos, agora vos direi o que
os sírios ou ciros nos fizeram. Bem sabeis, ou bem sabem eles que estamos esfaemados. Por isso, saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos vivos e entraremos nela. Olha o caos que estava nessa cidade. Olha o quadro que é pintado aqui da situação de Samaria. A situação que estava ocorrendo lá era de crise monetária, de crise financeira. Logo no início do texto, nós vamos ver que Elias faz com que o povo tente ouvir para trazer algum tipo de esperança para aqueles que estavam ali. A cidade estava totalmente cercada, ninguém entrava, ninguém saía. Se você quiser olhar o capítulo 6, versículo 24 até o versículo 26, você vai ver exatamente o que eu estou narrando aqui para os irmãos. Ninguém entrava da cidade, ninguém saía da cidade, porque os alimentos tinham que ser comprados e logo resolvido ali, uma inflação tamanha, as pessoas compravam e tinham dinheiro, mas as coisas ficavam caras demais, mercadorias baratas sendo vendidas a peso de ouro, cabeça de um jumento, era vendida a peso de ouro, porque as pessoas estavam esfomeadas, as pessoas estavam precisando de comer. Irmãos, diante desse cenário, nós vamos ver um Deus que cuida dos seus. Você não percebeu no texto aquilo que eu inicialmente falei com os irmãos? Que o que Jesus estava tentando fazer com os discípulos era exatamente produzir no coração deles uma certeza de que não importa a forma como Deus vai fazer, Deus sempre encontra uma forma poderosa de glorificar o seu próprio nome, abençoando o seu povo. Do nada, o que aconteceu? Eles ouviram os ruídos de carro, eles ouviram os ruídos de pessoas, e o povo se mandou e deixou a cidade completamente aberta. Os leprosos entraram, comeram, anunciaram ao rei, as pessoas foram lá e comeram à vontade, porque Deus é a nossa segurança em qualquer tempo. Bispo Rubem tem falado da preocupação dele como homem, como pastor, do que está acontecendo em nosso país. Eu tenho essa preocupação? Eu tenho, mas acima de tudo, eu tenho esperança e segurança no Deus que nós servimos. Dia 18 de março, se não me falha a memória, acho que foi isso, Alexandre, o dia que o Bispo Rubem, eu, Jonatas e o Bispo Rubem na minha frente, fizemos um pedestalzinho ali e uma câmerazinha de um celular, e o Bispo Rubem lamentavelmente anunciando à congregação que a igreja estaria sendo fechada segundo a ordem do governo municipal e estadual, talvez federal também, não sei se ele legislava sobre isso, que a igreja tinha que ser fechada por conta da pandemia. Em 40 anos quase de igreja, nunca aconteceu isso, dessa igreja se fechar. E eu lembro-me de uma das palavras do Bispo Rubem: ninguém vai sofrer necessidade. Me lembro que quando o pastor Luiz Carlos entrava aqui para orar, eu ficava na porta do santuário grande orando, porque nós não podíamos ter proximidade, contato. Luiz orando daqui, o Jailton sentado lá na portaria. Uma vez Jailton me procurou e disse assim: pastor Otávio, estou muito preocupado, será que eu vou ser mandado embora na idade que eu tenho? Eu falei: rapaz, confia em Deus e confia no seu líder. Ele disse: ninguém vai ser mandado embora, ninguém foi dispensado, Deus cuidou de nós. O que eu estou tentando aqui de alguma forma dizer para os irmãos é encorajá-los a colocar a vossa esperança naquele que nós podemos confiar plenamente. Confie em Deus plenamente em sua vida. Tem dias que podem piorar, mas Deus está no pleno, absoluto controle. Nós cantamos. Ou em vão é aquilo que a gente cantou? Cadê o meu repertório? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Ou você estava cantando da boca para fora? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia, meu abrigo. Ou você cantou da boca para fora? Eu creio que Deus cuida. Essa é a prova.
Samaria foi só um exemplo que eu dei para ilustrar aquilo que Jesus está fazendo com os seus discípulos aqui e está fazendo conosco em 2025 agora, tentando de alguma forma nos fazer entender que nossa segurança no meio dessas batalhas que enfrentamos está nele. É só a gente olhar para o Salmo 121 que a gente vê como o salmista aponta para um Deus cuidadoso. A nação de Israel, o povo de Israel, quando ia peregrinar, tinha as preocupações com os perigos da estrada, com os salteadores. Eles tinham preocupação enquanto estavam se dirigindo para Jerusalém, para o templo, eles tinham preocupações com o sol do dia e o frio da noite. E perceba que o Salmo nos aponta exatamente um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Diga para mim, comigo assim, Deus cuida, não dos grandes, mas dos mínimos detalhes da nossa vida. Já percebeu isso? Você pode glorificar a Deus porque Ele cuida dos detalhes mais, aqueles que você nem, dos detalhes, no caso do Alain, foi um detalhão, né, Alain? Peito aberto, né, mais ou menos umas 8 pessoas envolvidas na cirurgia, e fizeram um procedimento extremamente invasivo nesse homem que a gente não imaginou que estivesse aqui hoje, né? Filhos, mas hoje ele está, né, esposa? Está aí louvando a Deus conosco. Nos pequenos e também naqueles pequenininhos detalhes, naqueles grandes detalhes, Deus é a nossa segurança em meio às batalhas. Deixa eu abrir um parêntese rapidinho, enquanto eu estava no gabinete hoje estudando e orando um pouquinho, eu me deparei com uma revistinha que nós ganhamos na Fiel de 2014. E o pastor Joel Bick, né? Ele falando sobre um assunto, ele colocou uma das virtudes, uma das qualidades de um pastor, é a sensibilidade em olhar para a necessidade da igreja segundo o Espírito lhe mostrar. Às vezes a gente é muito duro. Nossa igreja foi chamada de porta larga. Aí quando a pessoa entra pelas portas largas, descobre que a porta é estreita. Ali é larga, mas quando chega lá dentro, a mensagem acaba se tornando estreita. E de fato, às vezes, a nossa mensagem é um pouco dura. Mas há dias que o Espírito Santo ministra sobre os nossos corações para que a gente tenha sensibilidade, porque há pessoas que estão talvez entrando na casa de Deus precisando ouvir isto. Não é só aquela paulada na cabeça ou aquela varada do pastor na ovelha, mas é aquele cajado que vai tirá-la do poço da ansiedade, do poço do desespero e dizer para ela assim, calma, que Deus está contigo. É a função de um pastor. Então isso me veio ao coração de mostrar para os irmãos hoje o que Jesus estava fazendo com os discípulos dele, de alguma forma dizendo, calma. Diga para alguém que está do seu lado, eu não gosto de fazer isso, mas você vai fazer hoje nessa noite, calma. Deus está no total controle da sua vida. Está no pleno controle da nossa vida. No pleno controle. O salmista está no versículo 1 do Salmo 121, volte para lá, por favor. Apresentando um Deus de poder. Olha o que diz os versículos 1 e 2. Eleva os olhos para os montes. O meu socorro vem de quem? Que fez o quê? Ele não fez a sua casa, ele não é aquele bom construtor. Ele não é aquele engenheiro, aquele arquiteto que desenhou a sua casa e apresentou o empreiteiro foi lá, fez a sua casa, te entregou a casa na chave. Não, ele fez os céus. O salmista está apresentando um Deus poderoso para quietar a alma daqueles que estavam caminhando e mais. Ele vai apresentar muito mais do que isso. Ele vai apresentar um Deus que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Olha o que diz os versículos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Verso 4, bem forte, é certo que não dormita.
o medo ou a preocupação deles de tropeçarem enquanto caminhavam foi confrontada com a certeza que Deus não permitiria que os pés deles vacilassem no meio da caminhada. E Deus não tem prazer na sua queda, Deus não tem prazer na queda de ninguém. O desejo de Deus é nos manter de pé até o fim, com as nossas vestes. Versos 5 e 6, ele vai nos mostrar que é um Deus que a presença dele é certa. 5 e 6, o Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra e a tua direita. Olha a ideia do salmista de mostrar sombra, tenta fugir dela. É engraçado quando você tenta fugir da sua sombra. Você vai para um lado, ela está, você vai para um outro, ela está. Ele está mostrando, ele está ilustrando a ideia de que, por mais que você corra dele, ele está presente na sua vida. Ele é a tua sombra e a tua direita. Verso 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Verso 8, ele vai concluir dizendo, o Senhor te guardará na saída, na entrada, desde agora e para sempre. Davi era um dos homens mais queridos de Deus, 2. E no Salmo 20, quando, você pode voltar um pouquinho lá? O salmista está enfrentando, isso é um retrato de uma fase obscura da vida de Davi, na qual ele está enfrentando, ou estaria enfrentando algumas batalhas. E o retrato deste salmo aqui, o salmo sempre aponta para um momento vivido pelo salmista, Davi, Asaf, enfim. É o próprio Moisés, do Salmo 90. Então, esse salmo é um retrato. Ele vai contar a história, ou pelo menos parte da história do que está acontecendo. E é o retrato de que uma batalha está sendo travada. Eles estão aqui se preparando para uma batalha. Já no Salmo 21, eles estão cantando a vitória da batalha. Ou seja, no 20 eles estão se preparando para a batalha, e no 21 eles estão cantando a vitória da batalha. Então, o Salmo 20 é um retrato do que está acontecendo na batalha, e produzindo neles uma certeza de que a segurança maior que eles tinham nesta batalha era Deus. E interessante que isso aqui, de alguma forma, é uma troca. Mostra para a gente uma grande troca entre o próprio líder e o povo a qual ele estava liderando. Olha o que diz o versículo 1. O Senhor te responda no dia da tribulação, e o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Quem está falando isso para Davi? O povo. Nos versículos 1 e 2, o povo está dizendo para o líder, irmãos, olhe para mim, isso é uma troca. No mesmo momento em que o líder está diante do povo, falando, pregando, orientando, o povo está diante do líder dizendo, do seu santuário te abençoe o Senhor. O Senhor te responda, ó rei, no dia da tribulação. O povo está dizendo a Davi, Davi, não tenha medo não, o Senhor te responda no dia da tribulação, e o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. É uma troca. Nos ensina aqui que deve haver uma participação. Eu recebi um tanto carinho de alguns irmãos um tempo atrás, e imagino quanto o bispo deva ter recebido de resposta de carinho dos irmãos que o viram quase morrendo devido à pandemia, devido à Covid que ele pegou, e quantas pessoas oraram pelo bispo e disseram, bispo, Deus é contigo. Isso é uma troca, irmãos, que a Bíblia nos ensina, o salmista recebendo do povo aquilo que o povo estava vendo que Deus poderia fazer pelo salmista. E vamos mais, e do versículo 3 em diante, o povo está orando pelo seu rei. Ele está dizendo, lembra-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite, Davi, os holocaustos que você ofereceu a ele. Verso 4, leia 4 e 5. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. O salmista está recebendo do povo aquilo que de fato ele precisava naquele momento. Não há super-heróis no ministério. Não há super-pastores. Não há super-diáconos. Não há super-bispos. Assim como não há também super-crente.
Assim como não há pessoas que possam bater no peito e dizer assim, eu não preciso de ninguém, nós precisamos uns dos outros. E o texto já está nos ensinando que nossa segurança é Deus, mas nós contamos uns com os outros em oração e no apoio mútuo. Naquele que você pode dizer para o irmão como uma palavra de encorajamento, diga. Naquilo que você pode orientar uma pessoa numa palavra de aconselhamento para a correção da sua vida, fale. Isso é uma troca. E olha o versículo 6. Olha o que o salmista agora vai fazer. O salmista que recebeu deste povo, agora ele também vai oferecer a este povo, versos 6 ao 8, ele vai encorajar este povo que está, de alguma forma, dizendo para ele, o Senhor vai te responder no dia da tua tribulação, Davi. Leia o versos 6 ao 8. Ele está dizendo, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Verso 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, forte, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O salmista está aqui nos apresentando os elementos mais importantes, irmãos, na batalha. Oração, o povo está orando por Davi. O povo está mostrando a Davi que ele não está sozinho, ele está orando por Davi, mas também nos mostra um outro elemento essencial, o encorajamento e a fé e a confiança de um líder. Nossa segurança está em Deus, mas nós precisamos. Cada casa é uma casa, cada família é uma família, cada casal é um casal. Lá em casa a Denise falar, parece que eu não tenho sangue no corpo. Mas graças a Deus por isso, porque ela tem sangue demais. Ela é a parte que mais se preocupa, porque mãe é isso. Eu sou a parte que eu fico assim, mas vai dar tudo certo. A Manu respirou aquelas tampinhas de... Qual foi o filho que nunca fez isso, né? Respirou aquelas tampinhas de creme. Já viu aquelas tampinhas que tem um bracinho assim que você... Ela respirou aquilo e foi agarrado no nariz dela. Denise veio desesperada, vai morrer. Eu falei, calma. Aí eu falei, tens uma pinça? Aí botei Manu sentada no meu colo. Falei, filhinha. E pegou, tirei. Mas ela quase teve outro filho. Eu já não sou assim. Ela tem a qualidade dela, eu tenho a minha, ela tem o defeito dela, eu tenho o meu. Mas é a segurança que eu tenho, a tranquilidade que eu tenho, que nem tudo me apavora, porque eu sei que Deus está no controle. Rubem era recém-nascido, estava lá um casal nos visitando. Te dá um conselho. Não visita uma mulher depois do terceiro dia que ela ganhou o neném, não. Ela não quer ver nem o marido. Tu vai visitar ela. A mulher está toda cheia de ponto. A mulher está toda inchada, doida para ir no banheiro. Doida para dormir, ventilador ligado, aquela criança berrando, peito inchado, cheio de leite, querendo sair. E vem o pessoal, vou te visitar. Não vai não. Não vá. Pelo amor de Deus, não faça essa deselegância. O Rubem começou a ficar roxo. Rubem ficou roxo. E eu fui do Iguaçuano, nós morávamos ali próximo, até o Fátima, no carro do amigo. E eu sugando do narizinho do Rubem para que ele pudesse respirar. Família desesperada, a Manu era pequenininha, o casal desesperado, e eu fui sugando. Falei, Deus não me deu meu filho para morrer no meu braço. Eu tenho essa segurança, irmãos, de que Deus vai cuidar de cada dia da nossa vida. Diga para alguém que está do seu lado, Deus vai cuidar de você. Mas se não fosse o Deus na vida deste povo, será que o salmista venceria essa batalha? Certamente não, irmãos. Então o salmo finaliza de uma forma especial. E o interessante é que esta versão nossa, ela nos deixa entender que o rei aqui falando é um rei da terra, mas as outras versões mostram um rei do céu, não um rei da terra. O salmista vai dizer assim no verso 9, ó Senhor,
dá vitória ao rei. Não é uma oração do povo para Davi. A versão que mais nós podemos entender nesse texto é a da revista e corrigida, não é da RA. Da RA diz isso aqui: o Senhor te dá vitória ao rei, responde quando clamarmos. Mas da versão corrigida diz assim: salva-nos, Senhor, e ouve-nos, ó Rei dos céus. Você sabe o que o salmista está nos ensinando aqui? De que a oração é um elemento essencial para vencer a batalha. A confiança é um elemento essencial para vencer a batalha. Mas se o Senhor não estiver na batalha, a gente não vence a batalha. Então ele diz: ó Senhor, Rei do céu, responde-nos e ouça-nos. Pode ter muita fé. Se Deus não estiver nesse negócio, sai fora. Se a batalha, Deus não estiver presente, pula fora, porque a vitória não vai chegar. Salva-nos, Senhor, e ouve-nos, ó Rei dos céus. É isso que o salmista está concluindo nesse salmo para nos ensinar que nós precisamos orar, nós precisamos confiar, mas nós precisamos crer no Rei dos céus, no meio das batalhas que nós enfrentamos, que Ele é a maior segurança que nós temos.